A capital da Coreia do Sul apresentava uma aparência bastante distinta nos anos 60, quando comparada aos dias atuais. Poucas décadas atrás, a Coreia do Sul era um país profundamente subdesenvolvido, com uma população sem acesso à educação. Sua economia estava em situação pior do que a Coreia do Norte, na época. No entanto, esse país passou por uma transformação completa e hoje possui uma das melhores infraestruturas do mundo, superando até mesmo a maioria dos países europeus. A nação sul-coreana está formando centenas de milhares de graduados todos os anos, e é provável que você tenha alguns produtos sul-coreanos em sua casa. No entanto, essa jornada da Coreia do Sul de uma nação do terceiro mundo para um dos países mais desenvolvidos do planeta pode ter vindo a um preço alto. Os mesmos fatores que impulsionaram o crescimento econômico coreano agora podem estar prejudicando a sociedade coreana como um todo. Neste vídeo, exploraremos o fato de que a Coreia do Sul possui a maior taxa de suicídio entre os países membros da OCDE. Os coreanos estão entre as nações mais infelizes do mundo. Além disso, mais da metade dos sul-coreanos afirma trabalhar mais do que deveria, e mais de 30% estão em empregos onde se consideram super qualificados. Veremos esses aspectos e muito mais. Acompanha-me até o final, pois vamos explorar o lado sombrio da Coreia do Sul. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das curiosidades do mundo. Vamos embarcar juntos nessa aventura. Na metade do século XIX, a Coreia estava sob ocupação japonesa, uma época difícil para os coreanos. O país era subdesenvolvido, com poucos empregos qualificados e acesso limitado à educação. Os japoneses mantinham intencionalmente os coreanos nesse estado de miséria. Após a Segunda Guerra Mundial, os japoneses finalmente deixaram a Coreia, mas o país foi imediatamente dividido, com o sul apoiado pelos Estados Unidos e o norte pelos soviéticos. Alguns anos depois, a Coreia do Norte atacou o sul, destruindo grande parte da indústria e infraestrutura sul-coreanas. Entre 1950 e 1953, a Coreia do Sul estava arrasada devido à Guerra das Coreias. A maioria da população sul-coreana era analfabeta e sua economia dependia principalmente da agricultura. A perspectiva de futuro da Coreia do Sul não parecia promissora. No entanto, tudo começou a mudar quando o governo decidiu não apoiar apenas pequenas empresas, mas construir uma nova economia em empresas familiares selecionadas. Essas empresas receberam enorme apoio do governo na forma de empréstimos, subsídios fiscais e qualquer outro tipo de suporte necessário. O governo sul-coreano buscava ganhar reconhecimento internacional por meio desse modelo de negócio. E funcionou. A Coreia do Sul começou a produzir carros, TVs, jogos eletrônicos e muito mais, tornando-se gigantes corporativos globais. Consequentemente, precisavam de muitos trabalhadores qualificados. Como esses produtos eram avançados e possuíam cadeias de suprimentos complexas, a Coreia do Sul necessitava de pessoas em formação universitária. Assim, o governo investiu pesadamente na educação. A educação sul-coreana teve início no fim da Guerra das Coreias, quando a Coreia do Sul abriu acesso à educação para todos. Ao longo do tempo, o país passou a contar com uma mão de obra cada vez mais qualificada. A Coreia do Sul deixou de ser um país com grande parcela de analfabetos para se tornar um dos países com menor índice de analfabetismo do mundo. Hoje em dia, mais de 2/3 dos jovens possuem diploma universitário. Seu produto interno bruto, o PIB, nesse período correspondia à metade do PIB do Brasil. No entanto, em menos de uma década, a Coreia do Sul alcançou o mesmo patamar do Brasil. E meio século depois, a renda per capita sul-coreana era 3 vezes maior do que a do brasileiro. A expectativa de vida da Coreia do Sul em 2030 pode chegar aos 90 anos, tornando-a uma das líderes mundiais nesse quesito. Metade da população sul-coreana possui ensino superior, em comparação com apenas 5% da população brasileira. O alto número de graduados na Coreia do Sul contribui para uma baixa taxa de desemprego, em torno de 3,6%.
Essa estratégia adotada pelo governo é o segredo por trás desse milagre econômico. Vale ressaltar que a trajetória da Coreia do Sul em direção à posição de um dos países mais ricos do mundo provavelmente não teria sido possível sem os bilhões de dólares investidos pelos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. No entanto, você pode estar se perguntando se tudo que foi dito até agora funcionou e onde está o lado obscuro, sombrio da Coreia do Sul. Bem, funcionou por um tempo, mas não mais. Todas as razões que levaram a Coreia do Sul ao topo estão se tornando cada vez mais problemáticas e prejudiciais para a população coreana. As empresas da Coreia costumam treinar seus funcionários de forma sistemática, com total lealdade à empresa, transmitindo a ideia de que o trabalho não é apenas um emprego, mas um compromisso absoluto com o sucesso da empresa. Basicamente, a empresa deve ser a prioridade na vida dos funcionários, e a vida pessoal, como lazer, família e tempo livre, precisa ficar em segundo plano. Tornou-se comum fazer horas extras e trabalhar nos fins de semana. Um refúgio encontrado pelos sul-coreanos é se reunir com os amigos para beber depois do trabalho. Além disso, é comum os funcionários beberem com o chefe após o expediente, e recusar essa prática é considerada falta de educação por parte dos coreanos. Os sul-coreanos têm uma carga horária de trabalho maior do que qualquer outro país desenvolvido no mundo. Mais da metade dos sul-coreanos afirma trabalhar mais do que deveria, e mais de 30% têm empregos em que se consideram superqualificados. Cerca de 85% dos jovens afirmam que quem nasceu pobre não tem como competir com quem nasceu rico. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos do mundo, aponta a Coreia do Sul como um dos seus membros com maior desigualdade de renda, onde os mais ricos ganham cerca de 5 vezes mais do que os mais pobres. A desigualdade na Coreia do Sul é mais evidente entre os idosos, pois metade dos idosos acima de 65 anos vive na pobreza. A OCDE também mostra que 17% da população sul-coreana vivia na pobreza antes da pandemia. Essa parcela mais pobre da Coreia do Sul vive em condições mínimas. Outro estudo da ONU mostrou que a Coreia do Sul possui a maior taxa de suicídio entre os países membros. Além disso, o endividamento das famílias sul-coreanas aumentou drasticamente, ultrapassando 100% do seu PIB. O país possui o maior endividamento familiar de toda a Ásia. Em resumo, podemos observar que os mesmos fatores que levaram a Coreia do Sul ao topo, como a doutrinação das corporações em relação aos seus funcionários e a pressão social que os obriga a serem bem-sucedidos em uma sociedade cada vez mais desigual, estão levando a Coreia do Sul a enfrentar desafios sociais. Filmes como O Parasita trazem algumas reflexões sobre esse assunto abordado no vídeo e recomendo você assistir. Gostou de conhecer algumas curiosidades sobre esse país fantástico? Comente abaixo qual tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal e qual parte você achou mais interessante. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E se quiser descobrir mais coisas sobre o mundo, clique em algum dos vídeos que está aparecendo agora para você. Muito obrigado pela audiência. Na voz e produção, Gustavo Mieck Ziconeski. Até o nosso próximo encontro aqui no Econotalks.